E a minha pergunta ao MM, ao chat é: o que é que falta para o Fortaleza? Teve até um post bacana do MR. O MR compartilhou o seguinte, ó, vou colocar até na tela. MM, coloca aí para mim, por favor, a minha tela compartilhada. O Fortaleza perdeu um titular da temporada passada, que foi o Juninho Capixaba, né? Já fez 9 contratações para este ano, sendo a maioria esmagadora aprovada pela torcida. Hoje fechamos a segunda maior compra da história do clube, Caleb, que a gente fala daqui a pouquinho detalhes, tá? Tá todo mundo puto com as duas derrotas. Mas a resposta é trabalhar duro para o time encaixar. Aí eu fico olhando para isso. Nada que o MR falou é mentira. Tudo verdade. A gente só perdeu um titular. Foi um time que. Gente, a gente fez campanha de G4 no retorno. Com esses caras e o Capixaba. Sem Pochettino, sem Lucero, sem ninguém para a direita, sem o Dudu, sem o Pikachu, né? Sem o próprio Pikachu. Sem o João Ricardo, para quando o Fernando Miguel não pôde jogar. A gente conseguiu fazer uma campanha de G4. O que é que falta com tudo isso, cara? Com tudo isso. Porque chegar hoje, na boa, chegar hoje e dizer que as contratações são tudo uma merda, que é tudo um lixo, eu não me presto a esse papel. Tá? Não me presto a esse papel. Eu continuo vendo muitas coisas boas. Muitas coisas boas sobre esse elenco. Falta o quê? Falta só encaixar? É só ter fé que vai acontecer? O que é que falta? Eu fico me perguntando, sabe? Não é. E não é uma resposta simples. Eu vi muita gente citando. Ah, falta um zagueiro. Não é isso. Não é só isso, porque não é que a gente tá dando um show lá na frente e tá perdendo de 3-2 os jogos, não. A gente goleou o Atlético Cearense, mas todos os outros jogos a gente teve dificuldade para marcar. A gente teve dificuldade para marcar ontem diante do Ceará, fez um gol numa bola parada. A gente não fez gol contra o ABC, a gente penou para fazer gol contra o Sergipe, a gente, enfim, é só vocês pegarem os placares aí você vai me dizer qual o ataque era melhor no papel desse ano ou do ano passado? Então, assim, é impressionante, eu fico me perguntando. Foi até o meu comentário aqui, eu perguntei, né? É isso aqui que me pega. Falta o quê, pô? Falta o quê? Tudo isso é verdade. A gente perdeu um titular, cara. Um titular. Daquele time que fez aquela campanha espetacular, a gente perdeu um titular, que foi o Juninho Capixaba. Que eu vejo hoje muita gente falando, pô, era pro Fortaleza ter tentado ficar com o Capixaba, a gente tentou. Capixaba quis ir pro Bragantino, um salário maior e Tentamos, tudo né? Eu bem. acho que não foi por falta de tentativas, Não mas, foi. E o pois é, Capixaba nem era esse jogador todo no começo do ano passado, tá? sim. Não era. Não era. O Pacheco chega com muito mais status do que o Capixaba quando chegou ano passado, tá? Muito mais status. Muito mais status. Nem o Pacheco encaixou, nem o Lucas Esteves encaixou ainda. O Dudu, eu vejo muita gente pedindo no lugar do Tinga. Eu entendo essa pressão, faz parte. Sim. Mas eu ainda também não me encheu os olhos. Dos contratados, o Pochettino foi quem já chegou mostrando logo alguma coisa. O que falta, MM? O que é que falta? Eu faço até essa pergunta para os comentários, tá? Para a galera aí do chat. Peço o like, peço o superchat. Manda aí tua opinião se você tiver, quiser e puder, tá? O que é que tá faltando, MM? Cara, pra ser sincero, é uma pergunta que a gente se faz todos os dias, né? Tenta buscar ao máximo algum tipo de resposta que essa resposta não tá na nossa mão. Porque o próprio presidente Marcelo Paes falou que nossa folha meio que tá 6 milhões de reais, pode até ser ultrapassado. Eu acho que já ultrapassou, né? Deve estar 6 e uns quebradinhos já. 6 milhões, salários em dia, time bem entrosado, porque só perdemos um jogador, né? Como você mesmo citou, que foi o Capixaba na lateral esquerda. 80% dos jogadores já estavam no Fortaleza. Os que vieram, né, caíram como uma luva, né, no esquema tático do Vojvoda, Pochettino,
nem se fala, né? O próprio Lucero também, que veio nessa expectativa que ainda não mostrou, porém é muito cedo para tentar avaliar alguma coisa do argentino, né? Então, e aí, o que é que falta? Falta raça, falta motivação, falta entrega, falta suor na camisa. Eu vi muitos comentários nesse teor lá no teu Twitter, né? Então, é difícil falar, porque a gente vai pegar tudo aquilo que tá dentro do nosso coração e colocar numa live, num comentário no, nas redes sociais, né? Então, cara, o jogo de ontem, para ser sincero, só me afetou até o nosso pós-jogo, até o apito final do árbitro. Eu fiquei tranquilo, fiquei de boa, porque justamente é uma coisa a se preocupar. Para mim, a história do Clássico Rei acabou ontem. O problema maior, que eu fico com a pulga atrás da orelha, é a seguinte: e agora? E aí? Já estamos na 8ª partida, né? Isso indo para 9ª. E a gente parece que só conseguiu fazer o mínimo de melhora em um time como o Atlético Cearense. Vencemos, goleamos, né? Todo mundo ficou feliz, todo mundo viu uma mínima melhora de um time para o outro, de um jogo para outro. Mas e aí? Será que a gente viu melhora? Ou foi o nível do adversário que foi baixíssimo? Falta o quê? Falta mais tempo? Falta mais pré-temporada? Treino. Se Porque assim, faltar, não é um jogador. A minha pergunta, sabe mesmo? Tu entendeu? Porque muita gente lá sim. no Twitter não entendeu. Muita gente fala, falta um zagueiro. Falta o zagueiro Não, titular. não, acho Não que é não é esse o isso. ponto, Não entendeu? Não é é nem isso. esse o É. ponto. Porque eu acho que você também, mesmo. O Fortaleza se reforçou muito bem para a temporada. Muito, pô. São 9 Muito bem. peças, cara. É quase um time inteiro, pô. Eu não tenho nada para falar, nada, zero. Eu acho que o planejamento estava sendo seguido da melhor forma. Tem até um comentário aqui, MM, que eu queria colocar para aqui, que conversa com isso, tá? O Gabriel Uhum. Costa. Dudu, já é motivo para nos preocuparmos? Você disse que estava bem tranquilo quando disse que atuações pobres diante de adversários fraquíssimos. Mudou de ideia? Pergunto na moral, sem deboche ou ironia. Gabriel, eu encarava primeiro 3 jogos como sendo uma extensão da pré-temporada, 3 jogos treinos. Eu falei aqui no canal. Depois eu falei, gente, então, sei lá, mais 2 ali, porque eu acho que vai ter essa variação, inclusive, né? Vai jogar um time num jogo, outro time no outro. E se estendeu até o jogo contra o Atlético Cearense. Contra o ABC, já foi o primeiro teste. E não passamos. Contra o Ceará, foi nosso segundo teste. E não passamos. A preocupação minha não é quanto ao trabalho do Vojvoda ou quanto à qualidade dos jogadores contratados, ou pelo menos da grande maioria, né? O pessoal discorda do Júnior Santos e tal. Uhum. Mas minha dúvida é, falta o quê? Eu não consigo entender algo que foge da análise. Porque não é um jogador que tá mal. A gente poderia falar que o Fortaleza perdeu pro ABC e pro Ceará por conta do Sebades, vai. Mas, cara, não foi só o Sebades. Botar só ontem, né? Fortaleza perdeu pro Ceará o clássico por conta do Sebades. Não foi só o Sebades. O Pacheco não jogou nada, o Tinga foi muito mal, o Benevenuto não se encontrava na defesa. Nosso ataque não conseguia fazer nada, nosso meio para frente. O Pochettino só aparecia para cobrar falta ou escanteio. É isso que eu fico me perguntando. E eu tava escutando, MM, o futebolês agora vindo para casa, e o Anderson levantou uma bola interessantíssima. Na Série A, o Fortaleza sofria com apagões nos finais dos jogos. Em dado momento, a gente, chegava ali o finalzinho do jogo, a gente já ficava com calafrio, porque a gente não sabia o que esperar. Dessa vez, são no começo dos jogos. O que falta? É os jogadores entenderem como é que muda isso. É difícil, é difícil. Eu queria. Por isso que eu estendo esse debate com vocês. Estendo esse debate com vocês. Porque eu não consigo entender, eu não consigo cravar o que é que está acontecendo. O que é que precisa ser mudado? Eu não consigo.